Olá pessoal, tudo jóia? Na nossa última aula nós falávamos do plano da existência, do plano da validade e também do plano da eficácia do negócio jurídico. Nós vimos que esta é a conceituação que foi construída por Pontes de Miranda, lá na escada pontiana, onde falávamos dos elementos dos negócios jurídicos. Eu conversei com vocês também um pouco sobre os elementos do negócio jurídico à luz da doutrina tradicional, a doutrina clássica. E aí nós sobressaímos investigando a vontade, que está lá no plano da existência. Eu já falei com vocês sobre o agente, já falei sobre o objeto, já falei também sobre a forma, e aí nós passamos a investigar a vontade. Já falei sobre a teoria da declaração, a teoria da vontade e também da teoria objetivista. Já fiz as observações necessárias do tocante à vontade. Agora nós vamos continuar avançando. Eu já tratei com vocês sobre a manifestação expressa e também já falamos um pouco sobre a manifestação tácita. Eu concluí a aula passada e prometi nesta aula conversar contigo sobre o silêncio, sobre a reserva mental e sobre os demais elementos que aqui nós falaremos. E nós vamos inaugurar a aula de hoje falando sobre o silêncio. O silêncio que para a doutrina moderna é um comportamento contraditório, um comportamento ambíguo, como destaca os professores Silvio de Salvo Venosa, Pablo Stolze, também professor Flávio Tartucci e ainda Carlos Roberto Gonçalves e a professora Maria Helena Diniz. Percebam que o silêncio, portanto, ele é um comportamento contraditório e ambíguo porque ele nada diz. Ele não afirma, ele também não nega. Ele não diz que aceita e ele também não diz que não aceita. Portanto, para o ordenamento jurídico pouco importa, ou melhor, para o ordenamento jurídico não é válido aquele brocardo que nós conhecemos como o quem cala consente. Quem cala não consente e nem dissente. Vai depender de uma análise do comportamento do agente a partir das circunstâncias do fato colocado em análise. Então, para nós sabermos se o silêncio gerará ou não, se será ou não uma manifestação, nós temos que partir da premissa de que ele deve ser analisado com os demais elementos dentro de uma situação fática. Somente à luz do caso concreto, nós iremos saber se este silêncio quer dizer alguma coisa ou não. Eu vou fazer a leitura do dispositivo do Código Civil, que trata exatamente sobre o silêncio. Olha ele aparecendo na tela aí para você. Ele diz o seguinte: o silêncio importa a anuência quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem e não for necessária a declaração de vontade expressa. Então, para que o silêncio gere algum efeito, nós temos que atentar aos usos e costumes e ainda perceber a determinação imposta pela lei. Então, nós dependemos de uma análise junto ao ordenamento e uma análise às circunstâncias externas, circunstâncias fáticas. Vou te dar um exemplo aqui que muito acontecia e virou até súmula no STJ. O envio do cartão de crédito sem prévia requisição do interessado, prévia solicitação. Imagina você que um belo dia abre a caixinha do correio e vê que tem um cartão de crédito lá. Você não pediu, você não solicitou. E vê uma mensagem ainda descrita que este cartão, se não for cancelado num prazo de 10 dias, por exemplo, vai incidir tarifa pela inutilização do cartão. Haverá validade essa cobrança? Ela pode ser de fato praticada? Negativo. Negativo, tanto é que, analisando essa situação um pouco mais profunda, ela está lá estampada como prática abusiva no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Mas à luz do Código Civil, ora, se eu silenciar, nada essa instituição financeira poderá cobrar. Porque o meu comportamento, a análise de aspectos fáticos externos e também à luz do ordenamento, eu não estou dizendo que aceito. Eu não estou dizendo que aceito e que quero ser cobrado. Diferentemente, se eu eventualmente desbloquear este cartão e fazer uso dele na praça, depois não dá para eu dizer que eu não concordei, Mas percebam aqui que o silêncio que é o que nos importa, este comportamento que nada diz, para que ele seja interpretado como uma espécie de manifestação tácita de concordância ou discordância,
eu dependo de uma análise do caso concreto. Portanto, outro exemplo bacana se dá quando nós temos naquele oferecimento de uma doação, aonde o doador diz que se o donatário não recusar em 30 dias, considera-se então aceita esta doação. O prazo se esvai, os 30 dias se passam, o donatário, que é quem recebe essa doação, nada diz, presumirá então, de acordo com o próprio artigo 539 do Código Civil, que ele recebeu, que ele aceitou esta doação. Um outro exemplo está lá no artigo 1807 também do Código Civil. A ideia dele, que eu quero que você consulte no seu código, vá lá, faça a leitura. A ideia dele é que se alguém interessado na manifestação de um herdeiro, para que ele diga se aceita ou não a herança, pode pedir ao juiz dentro dos primeiros 20 dias após a abertura do inventário. Fala para o juiz, diga ao herdeiro se ele quer receber ou não esta herança. Ora, o prazo aí não vai ser maior de 30 dias, o juiz fixa este prazo. E se o herdeiro nada disser, significa que ele aceitou a herança, pois é a sua condição de sucessor, um sucessor necessário. E vejam que neste exemplo, o silêncio é eloquente, pois se ele nada disser, considera-se então como ter aceitado esta herança a partir do silêncio. É isso que eu tinha para falar contigo sobre o silêncio, para que você perceba a relevância deste tema. Eu vou avançar um pouquinho mais agora e eu quero conversar contigo acerca da reserva mental. Vamos lá descobrir e vamos destrinchar este assunto. A reserva mental, ela se caracteriza porque o declarante ele tem um comportamento contraditório. Ele externa, ele declara, e esta declaração que ele emite é completamente diferente daquela que está represada na sua vontade. Portanto, ele acaba dando uma declaração de teor duvidoso. Ele acaba enganando a pessoa do declaratário. Porque a declaração que ele emite é uma declaração divorciada do efeito que ele de fato quer produzir. No seu intuito está represado um desejo. E a sua declaração sai distorcida por vontade dele mesmo, porque o seu intuito é enganar o declaratário. Este é o conceito, portanto, de reserva mental. Nós temos uma declaração com um conteúdo não querido, com o propósito nada mais do que de enganar o declaratário. Eu vou fazer a leitura do artigo 110 contigo, agora que você já sabe o conceito. Olha ali na tela aí. Ele diz assim: artigo 110. A manifestação de vontade subsiste, ainda que o seu autor haja feito a reserva mental, de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Volta para mim aqui. A primeira parte desse dispositivo, ele diz que a manifestação ela vai sim gerar efeitos, ela vai ser válida, mesmo que tenha sido feita a reserva mental, se o destinatário não tinha conhecimento. Então eu emito uma declaração, faço reserva mental, dentro de mim eu quero um outro efeito, diferente daquele que eu coloquei na declaração para te enganar. Então vamos pensar no exemplo para facilitar. Imagine que tenhamos uma festa que virá determinado cantor muito famoso e cobra-se o convite das pessoas e diz ainda que toda a verba, toda a grana arrecadada será destinada para a filantropia. Aí vem esse camarada, faz ali o show, o espetáculo, todo mundo vai, pula, grita, se anima, se excede e deixa um bom dinheiro arrecadado. Passa algumas semanas, nenhum tostão vai lá para aquela instituição da filantropia que seria praticada. Mas, diferentemente, esse artista, junto mais com os diretores dessa festa, compram carros zeros, compram casas, imóveis, compram aviões, enfim, cadê o dinheiro que ia lá para aquele lar dos velhinhos ou para outro lugar que fosse filantrópico? Não foi. Houve aí, então, uma reserva mental. Houve uma reserva mental, pois eles disseram que seria filantrópico, mas no seu intuito eles já saberiam que eles iriam enganar eu e você. Neste caso, como nós somos os destinatários, somos os declaratários, e eles, na condição de declarantes, fizeram reserva mental. Como nós não tínhamos ciência, vai ficar sendo válida esta manifestação.
ela vai surtir efeito e toda essa grana deve sim ser revertida e todos os atos que deverão ser praticados nesse sentido haverão de ser tomados, providências haverão de ser tomadas no sentido de fazer com que aquela grana vá sim ser destinada à filantropia. Mas os casos, que aí é a última parte do dispositivo, né? Na última parte do dispositivo, nos casos em que quem faz a reserva mental emite esta declaração, mas o destinatário está em conluio, aí, meus caros, nós não teremos nenhum negócio jurídico, pois há, na verdade, uma simulação. Há uma simulação. Eu fiz a reserva mental, você recebe ao destinatário, você sabe que eu estou enganando todo mundo, estou enganando o destinatário. Neste caso, há um conluio entre declarante e declaratário. E aí é considerado como se a vontade não existisse, como se ela não existisse. E os efeitos jamais serão gerados. Tudo bem então? É o que diz a parte final do dispositivo, que eu quero fazer a leitura contigo de novo. Olha ali na tela aí. Artigo 110. A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou. Olha lá, subsiste, se mantém. Aí tem uma vírgula, salvo se dela, ou seja, se da reserva mental, né, o destinatário tinha conhecimento. Aí é o caso em que não teremos qualquer subsistência, será tido por inexistente, à luz do que disse o professor Moreira Alves, que é o responsável pela parte geral do Código Civil. Com isso, nós fechamos o plano da existência. Eu já te falei que o agente é uma pessoa, um ser humano. O objeto nada mais é do que a coisa sobre a qual recairá a declaração. Declaração esta que está recheada por uma vontade. E ainda, essa declaração que externa uma vontade, ela tem uma forma, a forma de como ela vem parar no mundo real. Aí nós temos o preenchimento do plano da existência. Eu posso avançar contigo e eu vou avançar agora. Eu vou falar do plano da validade, que é onde qualificações jurídicas serão derramadas em cada um destes elementos. Nós teremos a adjetivação, como disse o professor Flávio Tartucci, a cada um destes substantivos. O agente, capaz, o objeto, lícito, possível, determinado, determinável. Ainda a forma prescrita ou não defesa em lei e a vontade livre. Cada um desses adjetivos são atribuições que o direito coloca sobre cada um dos elementos do negócio jurídico. Nós avançamos agora e vamos então na escada pontiana para o segundo degrau. E nós vamos para o plano da validade. E aqui é onde o negócio jurídico, além de existente, ele será válido. E aqui repousam as matérias sobre nulidades e anulabilidade, conforme nós ainda estudaremos, que está lá descrito no artigo 166, 167, 171 do Código Civil. Pessoal, nós vamos iniciar agora então o estudo do plano da validade. Vamos lá. E aqui no plano da validade, eu já vou iniciar ele fazendo a leitura do artigo 104 do Código Civil. Olha ali na tela aí. A validade do negócio jurídico requer 1. Agente capaz. 2. Objeto lícito, possível, determinado ou determinável. 3. Forma prescrita ou não defesa em lei. Eu vou iniciar aqui com vocês a partir do agente, o agente capaz. O agente capaz, pois a sua capacidade tem que ser a capacidade negocial. Ele tem que ter capacidade para praticar os atos da vida civil, claro, como diz o artigo 5º do nosso Código Civil. E também esta capacidade, ela tem que ser uma capacidade apta a possibilitar ele a praticar atos negociais, como criar, modificar, conservar, até mesmo extinguir direitos ou relações jurídicas. Portanto, é a capacidade dele ser o quê? Um declarante ou um declaratário. Ele vai promover atos negociais. E aqui você já sabe que entra em cena a capacidade absoluta, a capacidade relativa e a incapacidade absoluta. Então vejam que menores de 16 anos eles serão representados. Entra em cena, portanto, a figura dos pais e do tutor. Serão representados pelos pais ou tutores. Os relativamente incapazes, por sua vez,
eles serão assistidos, terão assistência. Lembrando que a assistência ela é só completiva, E aqui já vale lembrar também que os menores de 16, por haver uma incapacidade absoluta, todo o negócio por eles celebrado é nulo. E entre os relativamente incapazes, onde eles serão assistidos, seja pelos pais, por um curador ou também pelo tutor, nós teremos a incapacidade relativa e são situações da qual o negócio jurídico não será fulminado de nulidade, mas sim de anulabilidade. Nós ainda estudaremos, já vai ficando ligado nesses toques que eu estou aqui te dando. Perceba então que entra em cena aqui a questão da representação e também da assistência. E vai se aferir, vai se verificar a capacidade do sujeito no ato da celebração do negócio. É aí então que nós iremos aferir, verificar se será necessário a representação, a assistência ou se o sujeito ele é plenamente capaz, o que dispensa qualquer representação ou assistência. Eu ainda preciso te lembrar que a parte contrária em um negócio jurídico, ela não pode invocar a incapacidade de alguém, pois a incapacidade ela é uma exceção pessoal, leia-se, uma defesa pessoal, da qual o incapaz é quem pode invocá-la para sua proteção. A incapacidade é um instituto protetivo, logo ele só pode ser invocado por quem interessa. Então, se eu celebro um negócio jurídico com alguém menor, seja menor de 16, seja entre 16 e 17, eu não posso alegar a incapacidade desta pessoa para que eu não venha a cumprir com o negócio. Não, eu não posso. Ela pode até alegar algum vício, ela pode alegar, sim, a sua menoridade como uma matéria de defesa, conforme nos ensina o Código Civil, no dispositivo que eu vou ler com vocês agora. Artigo 105. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita aos cointeressados capazes, salvo se neste caso for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum. Eu vou fazer novamente a leitura, segura na tela. Eu vou ler até onde nos interessa para a parte geral que nós estamos trabalhando aqui. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita aos cointeressados capazes. Então não pode em benefício próprio, pois é uma exceção pessoal. E para fecharmos esta parte da capacidade, eu ainda vos lembro que aqui se apresenta mais um detalhe, que é o assunto da legitimação. Legitimação que você já estudou comigo lá quando falamos de capacidade, que aqui eu vou novamente tratar para que faça uma lembrança, a tua lembrança puxe aí e você se recorde que legitimação é uma capacidade específica que impõe o legislador para a prática de determinados atos. Então, não basta ser um agente capaz. Para alguns atos, é preciso a legitimação. Como, por exemplo, a venda de bem do ascendente para um descendente, da qual será necessário a anuência do cônjuge e também dos demais descendentes, conforme está lá no artigo 496 do Código Civil. Também nós temos a impossibilidade, o impedimento de casamento entre irmãos, como está lá no 1521. E ainda, nós temos a proibição de que um cônjuge casado no regime da comunhão parcial ou universal, ele não pode vender, alienar o imóvel sem a anuência do outro cônjuge. Aqui nós estamos diante de um caso também de impedimento legal. Deve-se ter a legitimação, preciso da anuência do outro cônjuge, a não ser que sejam então casados no regime da separação absoluta. Já então, já fechamos aqui o agente capaz, já falamos da legitimação, já trabalhei com você nesse vídeo sobre o silêncio, falei também da reserva mental. Eu vou continuar, mas para não te levar à exaustão, eu vou fechar esse vídeo e na próxima aula nós vamos falar ainda do objeto, que tem que ser lícito, possível, determinado, determinável, e também da forma, que não pode ser uma forma diferente daquela estabelecida ou proibida pela lei. E por fim, eu quero tratar também no próximo vídeo sobre a interpretação do negócio jurídico. Então, vale a pena conferir a próxima aula, pessoal. Deixa aí o teu like, faça o teu comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e compartilhe. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula.